Malta, se querem ter as melhores camisolas com os melhores preços e melhores descontos, passem no Mundo Desporto 1819 e obtenham um total de 10% de desconto com o cupom Canal Chrome. Boas compras! Boas pessoal, eu sou o Gil e sejam muito bem-vindos ao Canal Chrome. Malta, e hoje vocês podem ver, trago-vos aqui o Throwback Review, ou lá como vocês queiram chamar, do Euro 2012 da Panini. Esta série, como vocês sabem, vai sair todos os sábados. Se vocês não viram, no sábado passado saiu a review do Euro 2016 e hoje trago-vos aqui então o Euro 2012. Um Euro que... Sim, foi um Euro agridoce. Portugal jogou muito bem, na minha opinião, mas fomos então eliminados na meia-final pela Espanha. Antes de passarmos para este vídeo, deixem embaixo nos comentários quem fez esta coleção, se vocês têm o Euro 2012 nas vossas fileiras, das vossas coleções da Panini. Se não, digam-me aí quais são as coleções do Euro que vocês têm. Hoje não estou com nenhuma camisola de futebol, porque está um frio de rachar aqui em Lisboa, estão cerca de 7 graus, está mesmo muito frio, mas vocês sabem que podem obter os melhores descontos no Mundo Desporto 1819 com o link que está na descrição. Passem lá e tenham então 10% de desconto. Sem perdermos mais tempo, malta, vamos passar aqui para o nosso estaminezinho. Ora bem, malta, já estamos então aqui no nosso estaminezinho, então, com esta caderneta do Euro 2012, como sempre, guardado nestes saquinhos de comida. Eu costumo dizer, são sacos de comida que se compra no Lidl para guardar as carnes e refrescar as comidas nos congeladores ou frigoríficos. E com um saco de sílica. Um saco de sílica porquê? Porque absorve toda a umidade residual que poderá estar aqui dentro deste saco, de modo a não haver mofo, haver bolor na caderneta, ok? Vamos então abrir aqui o saquinho selado. Estes cromos já vos explico o que é que são. Foi um disparate que eu fiz nesta coleção, vou dizer que é um disparate, mas é a minha coleção e é a coleção que eu tenho então muito apreço. Vocês sabem, não é? Eu vou comprando coleções esporadicamente no eBay, quando encontro boas promoções, mas nada tem mais valor do que as cadernetas que a gente coleciona, não é? Nós damos sempre muito mais valor às cadernetas que nós colecionamos que aquelas que a gente compra já feitas. Bem, caderneta do Euro 2012, competição que foi organizada na Polónia e na Ucrânia, que apresenta tons de roxo com o logotipo do Euro 2012, que era então uma bolinha com as duas flores, cores da bandeira polaca e cores da bandeira ucraniana. As duas mascotes, honestamente não me lembro dos nomes das mascotes, já vamos ver no interior do álbum. Official Sticker Album, aqui com esta parte branca, e aqui na parte de trás temos então aqui os dois mascotes a jogar a bola. Esta caneta é italiana porque na altura eu estava em Itália e foi onde eu a comprei. E vamos começar. Bem, é uma caneta, na minha opinião, para mim, é a melhor, a par do Euro 2008, dos euros feitos pela Panini, uma coleção muito, mas mesmo muito bem conseguida. Começamos logo aqui com este cromo espetacular, na minha opinião, que é então da fábrica da Panini em Modena, que temos então o cromo holográfico, depois com o símbolo aqui da Panini bastante destacado. Temos aqui os cromos de introdução e os vencedores da competição até 2008. O Euro de 2012 que viria a ser vencido pela Espanha. Temos aqui então o cromo do logotipo do Euro. Creating History Together, que foi um dos slogans deste Euro. O símbolo de Respect e depois aqui então as duas mascotes que eu ainda não sei o nome. Infelizmente, se calhar nem vou saber. Pois, espetacular, na minha opinião. Cromos da cidade e cromos de estádio. Gdansk, Poznan, Varsóvia, Wrocław. Pois aqui na Ucrânia, está mesmo fixe, tipo a bandeira polaca e a bandeira ucraniana, aqui com os estádios presentes. Temos aqui Donetsk, Kharkiv, Kiev e Lviv. Depois, escrevendo história juntos, Creating History Together, com todos os países, os 16 países na altura que faziam parte deste Euro, aqui com o slogan descrito em cada língua. Em português, criando histórias juntos, por exemplo, em italiano, que eu falo italiano, é que está italiano, scrivendo la storia insieme. Muito bem, página espetacular, com cromos fantásticos, na minha opinião, está mesmo muito, muito bacaninho. Adoro estes cromos. Esta folha vai para aqui, que não é daqui, já agora vai ficar aqui de lado. São cromos de update. Temos aqui o calendário, que
que, por exemplo, podemos ver aqui que Portugal estava inserido então, no grupo B. Portugal que jogou no dia 9 de junho, jogou no dia 13 de junho e no dia 17 de junho. Temos aqui o cromo do troféu muito bacaninho, que 4 anos depois desta competição seria levantado por Portugal. E depois começamos aqui com a organizadora da competição, a Polónia. Cada equipa era composta então por 20 jogadores de cromos, mais um cromo de celebração com os mascotes, o símbolo da federação, 4 cromos para a equipa, algo espetacular na minha opinião também. E a destacar aqui na Polónia, quem é que estava aqui? Temos Kuba Błaszczykowski, Lewandowski, ainda do Borussia Dortmund, e tínhamos quem? Tínhamos o Obraniak, que era um jogador do Bordeaux, e depois também tínhamos aqui 3 jogadores em ação que seriam, porventura, os 3 melhores jogadores da Polónia. O Błaszczykowski, o Pszeko e o Lewandowski. Seguindo para a Grécia que era então a campeã de 2004, e era o selecionador, o nosso bem conhecido Fernando Santos. Grécia, então, que nomes a destacar. Temos Katsuranis, que jogou para o Benfica, Karagunis também para o Benfica, já vi outros jogadores, Caristês, pesadelo para a defesa portuguesa no Euro 2004, Panagiotis Koné, o Tsorvas, já ver mais quem, o Socrates, na altura jogava no Werder Bremen, no atual central do Arsenal, o Torosidis, e os 3 melhores jogadores eram o Torosidis, Karagunis e o Gekas. A Rússia, Akinfeev, claro, o guarda-redes veterano, o Zirkov, que ainda joga pela seleção, um jogador então com 36 anos, Kerzakov, o Pavlyuchenko, o Pogrebniak e, claro, Arshavin. Aqui as 3 grandes figuras eram o Dzagoev, o Arshavin e o Kerzakov. Terminamos o grupo A com a República Checa. República Checa com as grandes figuras de sempre. Petr Cech, Rosicky, não temos já o Nedved e Poborski, essa grande geração de jogadores. Depois íamos passar para o grupo B, grupo de Portugal, onde tínhamos então aqui Holanda, Dinamarca, Alemanha e Portugal. A Holanda, que era uma das favoritas, era vice-campeã mundial em título, com grandes nomes, como sempre, a seleção holandesa: De Jong, Wesley Sneijder, Van Persie, o Quits, o Robben, e aqui ainda com as trancinhas e no PSV Eindhoven, Wijnaldum. Os jogadores em ação eram Mark van Bommel, Wesley Sneijder e Huntelaar. Seleção seguinte era a Dinamarca. Dinamarca, que campeã europeia em 92, que jogou muito bem neste Euro, começou por ganhar contra a Holanda, mas depois perdeu contra Portugal e contra a Alemanha. Figuras de destaque, claro, Niklas Bendtner, Christian Eriksen, ainda um jovem de 20 anos no Ajax. Onde está o Lasse Schöne? O Lasse Schöne, aqui está ele, ainda bastante novo, o jogador agora do Génova. Temos o Daniel Agger, o Kjaer, agora central do Milan. Uma seleção com bons jogadores que jogou, por acaso, um bom futebol nesta competição. 3 jogadores de destaque é o Agger, Eriksen e Niklas Bendtner. Avançamos para a Alemanha. A Alemanha que viria a ser semifinalista vencida contra a Itália, sempre nas grandes decisões. A Alemanha sempre com grandes jogadores nas suas fileiras. Temos Manuel Neuer, Philipp Lahm, Boateng, Mertesacker, Hummels, Khedira, Schweinsteiger, Toni Kroos, Miroslav Klose, Mário Gomes, Thomas Müller, Mário Götze, Marco Reus, Ozil, Podolski. Bem, uma seleção fantástica. As grandes figuras na altura eram Manuel Neuer, Mesut Ozil, Mário Gomes. Passamos agora para Portugal. Portugal que chegava à competição no grupo da morte, que era então composto de Holanda, Dinamarca, Alemanha e Portugal. A seleção que até à altura não tinha ganho nenhuma competição. Temos aqui os 11 jogadores nos jogos de qualificação para este Euro: Miguel Veloso, Pepe, Bruno Alves, Postiga, Rui Patrício, Cristiano Ronaldo, João Pereira, Nani, Raul Meireles, Fábio Coentrão e João Moutinho. E a nossa seleção que era composta então por, vou dizer aqui, enunciar os jogadores. Alguns deles não estiveram presentes na fase final: Rui Patrício, Eduardo, Bruno Alves, Pepe, Fábio Coentrão, João Pereira, Rolando, Eliseu, Ruben Amorim, Raul Meireles, Carlos Martins, João Moutinho, Miguel Veloso, Rubem Miquel, Nani, Ricardo Quaresma,
Silvestre Varela, Hugo Almeida, Hélder Postiga e Cristiano Ronaldo. As grandes figuras de Portugal, na altura, por muito tempo que se pareça, era Fábio Coentrão, Nani e Cristiano Ronaldo. Seleção que viria a ser eliminada então na meia-final frente à Espanha. Na fase de grupos, perdemos contra a Alemanha 1-0, ganhámos 3-2 contra a Dinamarca, ganhámos 2-1 contra a Holanda. Nos quartos, ganhámos 1-0 contra a República Checa e perdemos as meias contra a Espanha nos penaltis, depois de um 0-0 no tempo regulamentar. Espanha, a grande vencedora desta competição, geração de ouro, composta por grandes jogadores, Iker, Puyol, Piqué, Sérgio Ramos, Jordi Alba, Martínez, Busquets, Xavi Alonso, Fabregas, Andrés Iniesta, Cazorla, Juan Mata, David Silva, David Villa, Torres. Bem, uma seleção fantástica. Depois temos aqui então Casillas, Xavi Hernández e Andrés Iniesta. Itália, que seria então a finalista vencida frente a esta Espanha, enfrentaram-se na fase de grupos, empataram 1-1, mas depois na final a Espanha cilindrou a Itália por 4-0. Temos aqui então a Itália. Itália, temos aqui uma pequena estupidez da minha parte. Então o que é que eu fiz? Seguiu um set de 6 cromos de Itália de update, mas estes cromos é que são os cromos originais. Temos aqui então Buffon, De Santis, Chiellini, Barzagli, Abate, Barzaretti, Ogbonna, Maggio, De Rossi, Pirlo, Tiago Motta, Marquisio, Montolivo, Nocerino, Diamanti, Giovinco, Cassano, Di Natale, Borini e Mario Balotelli. Estes jogadores foram os update porque estes jogadores que eu vou mostrar não foram convocados para a fase final. Simone Pepe, Crescito, Ranocchia, Aquilani, jogou pelo Sporting, Pazzini e Pablo Osvaldo. Se soubesse o que sei hoje, obviamente não teria feito isto, não é? Teria colado este e aqueles tinham guardado na folha que saiu com o jornal da Gazeta dello Sport. Infelizmente não o fiz e não vale a pena chorar. Sob o leite derramado. Mas pronto, esta foi a Itália então que enfrentou a Itália na final, enfrentou a Espanha na final do Euro 2012. Temos aqui a Irlanda, com algumas figuras do plantel atual. Temos aqui na Seamus Coleman, no jogador jovem. Temos aqui Shea já está retirado. Depois, obviamente, aqui na frente, Robbie Keane. Outros jogadores que ainda estejam no ativo. Shane Long ainda está no ativo. E tínhamos aqui uma das grandes figuras também do Damien Duff. Mas, para a Panini, as grandes figuras eram Richard Dunn, Aidan McKinney e Robbie Keane. Continuamos aqui no grupo C com a Croácia. Temos aqui outras grandes figuras do futebol mundial. Luka Modric, Ivan Rakitic, Perisic. Esta aqui é quase a geração de ouro que chegou à final do Mundial de 2018, 6 anos depois. Mario Mandzukic, Vida. Temos aqui o Pjanic, que ainda chegou a jogar pelo Sporting, Pleticosa e o Subasic e o Lovren também. Uma geração muito boa de jogadores. Dario Srna, Luka Modric e Ivica Olic eram as grandes figuras de destaque desta seleção. A Ucrânia, que era organizadora desta competição, mas que finou pela fase de grupos. Entramos aqui então no grupo D. Tínhamos o Timoshuk, central, o médio defensivo conhecido. Tínhamos o Chigrinsky, que passou pelo Barcelona sem muito sucesso. Tínhamos o Voronin, o Konopilianka, o Yarmolenko e, obviamente, a grande figura desta seleção era Andriy Shevchenko. Rotan, Timoshuk, Shevchenko, as grandes figuras. Passamos aqui para a Suécia. Obviamente, grande figura, Ibrahimovic. Tínhamos então ainda Vilmesen, tínhamos o Elmander, o Larsen, tínhamos o Karlström, o Malberg ainda jogava a bola, o Isaacson no guarda-redes. Tínhamos aqui o Lustig. As grandes figuras eram então Isaacson, Karlström e Ibrahimovic. A França ficou pelos quartos de final frente à Espanha. Aqui temos uma seleção que estava numa fase de reconstrução depois de uma grande polémica no Mundial de 2010, com grandes figuras. Tínhamos Evra, tínhamos já o Loris, o Malouda, o Samir Nasri, tínhamos o Benzema, que ainda fazia parte dessa seleção, o Ribéry, o Olivier Giroud. As grandes figuras eram Hugo Lloris, Samir Nasri e Karim Benzema. Depois temos aqui esta folha de update, que vinha então com novos jogadores que foram a posteriori convocados pelo selecionador, que acho que era Laurent Blanc, Carrazzo, Debuchy, Amalfitano, Caballé, Abu Dhabi, Valbuena, Uarro, Luis Saha e Bafentimi Gomis. Por último,
A seleção da Inglaterra, que ainda não tinha os direitos, vocês conseguem ver aqui por este 11 feito por apenas as caras da Inglaterra. E tínhamos aqui uma boa geração, já era um mix da geração de ouro com a nova geração que estava aí a aparecer. Tínhamos John Terry, Ashley Cole, Rio Ferdinand, Gareth Barry, tínhamos aqui um jovem Phil Jones, apenas de 20 anos. Tínhamos Steven Gerrard, Frank Lampard, Jack Wilshere, Theo Walcott, Rooney, Daniel Sturridge, e as grandes figuras eram Gerrard, o Ashley Young, que agora se transferiu para o Inter, e Wayne Rooney. Terminamos aqui com os cromos dos vencedores dos Euros anteriores, mais uma parte que eu gosto bastante da Panini. E não temos mais cromos, temos aqui uma checklist, é verdade, temos aqui a checklist, claro que eu nunca rasurei nada neste álbum, já não rasurava na altura, mas tive a mania então de colar os cromos de update. Malta, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, finalizar-me like, subscrever o canal, ativar o sininho para mais vídeos do canal Cromo. Um grande abraço meu para vocês todos que estão desse lado. Fiquem bem, fiquem por aí. Stay there, stay tuned, and see ya!